Você já ouviu falar em Noite Mágica? Pois é, Abel Ferreira falou, prometeu e cumpriu. O Allianz Parque viveu um verdadeiro turbilhão de emoções e o técnico português foi o protagonista de uma das noites mais intensas da história do Palmeiras. Mas o que aconteceu antes, durante e depois daquele 4-0 sobre a LDU vai muito além do futebol. E se você é palmeirense de verdade, fica até o final, porque essa história vai arrepiar até quem não é. Era uma daquelas noites em que o ar do Allianz parecia diferente. Abel Ferreira sabia que não seria só mais um jogo. Ele mesmo disse antes da partida: "Hoje será uma noite mágica." E foi. O Palmeiras atropelou a LDU por 4-0, garantiu a vaga na final da Libertadores e fez o treinador viver uma montanha-russa de emoções, do choro em campo ao desabafo na coletiva. Na entrevista, a Abel abriu o coração. Contou que depois do jogo contra o Cruzeiro foi para casa rezar, mas ouviu algo diferente. Abel, boa noite, tudo bem? André Neto aqui da Rádio CBN. Você profetizou essa noite mágica aqui, mas me parece ser muito mais o resultado de um trabalho que, curiosamente, hoje, simbolicamente, completa 5 anos. De um trabalho que fez clube, jogadores e torcida acreditarem que esse tipo de viradas são possíveis aqui no Palmeiras. Queria que você falasse sobre tudo isso que gerou esse cenário de crença, de acreditar que isso era possível hoje, colocar esse plano da ideia para a realidade. E eu preciso que você comente, por favor, também sobre o Alan, que hoje fez uma partida magistral, saiu ovacionado aqui do Allianz Parque. Obrigado. Olha, quando acabou o jogo com o Cruzeiro, eu fui para casa e comecei a rezar segunda, terça e quarta-feira. Só que Deus disse-me, vai fazer a tua parte, porque não adianta rezar, porque os outros do outro lado também estão a rezar. Então tem muito a ver com isso que tu disseste, com trabalho, com preparação. A verdade é que nós lá, ao contrário do que alguns dizem, o nosso adversário foi muito melhor que nós na primeira parte. Nós não conseguimos nem encaixar, nem pressionar. E vocês basta ver que o adversário em casa, em toda a Libertadores, o LDU não sofreu um único golo. Portanto, não foi muito mérito deles naquilo que fizeram em casa. Aproveitaram bem a altitude. A verdade é que se vocês virem a primeira parte, em alguns momentos pareciam que o adversário ia de moto e nós íamos parados. Na segunda parte corrigimos. Mesmo fazendo um mau jogo, criámos oportunidades suficientes para não vir de lá com um resultado de 3-0. Agora eu já estou há tempo suficiente no Brasil e há tempo suficiente num clube que eu aprendi a gostar, que é o Palmeiras, e para conhecer como é que funciona o chiqueiro quando toda a gente está assim. E fiquem chateados comigo ou não, pena que não seja sempre assim, mas quando está assim é difícil. É pesado para quem vem aqui jogar, porque eles empurram e ajudam-nos. E, portanto, acho que foi um jogo aqui tático e mental. Um jogo onde tínhamos que estar muito focados naquilo que nós pedimos, naquilo que foram as tarefas dos jogadores, que foi coisas que nós lá não conseguimos fazer. Não sei, como eu vos disse, eu não ia perder muito tempo no jogo de lá. Não sei se foi, eu acho que foi muito mais mérito do nosso adversário do que fraqueza nossa. Foram muito melhores em casa. Agora, como eu vos disse, esperávamos uma noite mágica, uma noite em que os nossos jogadores estivessem inspirados, estivessem todos preparados para entrar, e às vezes os jogadores ficam um bocadinho amoados e chateados porque acham que só são protagonistas quando iniciam o jogo, que é uma mentalidade fraca, ou porque o treinador os substitui e não gostam de ser substituídos. Não é assim que funcionam nas equipas e nos jogadores profissionais e de caráter, porque um elenco não tem só 11 jogadores, tem 23 que estão no banco preparados para jogar. E acho que hoje ganhamos não só o jogo com os que entraram, que fizeram exatamente aquilo que tínhamos que fazer, uma circulação muito rápida da bola, ter a largura máxima nos dois flancos para espaçar aquela linha de 5, ter os nossos 3 construtores de trás, mais o Andrés na frente, também bem amplos para obrigarmos aquela linha de 3 médios a ter que correr muito, que não iam aguentar o jogo todo. Nós conhecemos o Allianz Parque. E claro que ajuda muito, entras no jogo, aos 10, 15 minutos já tinhas 3, 4 oportunidades feitas.
Fico muito feliz, sabes, porque o Alain é um menino que praticamente não jogava no sub-20 e nós tivemos a oportunidade de treinar com ele e eu falei com o Barros e disse: Barros, este moleque não pode sair aqui do Palmeiras. É um moleque que nós gostamos muito pelo caráter, pelo perfil. É um moleque que pode fazer a posição de 8, pode fazer na posição de ponta, que tem um arranque absurdo. Mas peço-vos a vocês para me ajudarem, porque aqui vocês constroem e destroem muito rápido. Sim, ele é um jogador, muito bom jogador, um jogador com um compromisso defensivo absurdo, é um jogador com um desequilíbrio e com uma verticalidade absurda também. Já vendemos muitos jogadores, não precisamos de vender mais, não precisam de falar muito bem dele, é só um bom jogador que o Palmeiras tem aqui. E tenho a certeza absoluta que ele vai ser reconhecido pelo aquilo que fez. Eu falei com ele há 2, 3 dias, perguntei qual era o vencimento dele, porque eu não sabia. Porventura será dos jogadores que menos ganha na equipa principal. E falei com o Barros porque ele devia ser reconhecido por isto muito antes deste jogo. E o nosso diretor, a primeira coisa que disse: sim, Abel, vamos tratar disso. Portanto, é uma coisa que ele merece, pelo homem que ele é. Ele vem daquela geração que eu já vos falei, esta última geração. São bons jogadores, bons homens, bom índole, jogam, não jogam, são substituídos ou não, entendem e respeitam o treinador, mas mais do que o treinador, respeitam o grupo de trabalho. Fico feliz por ele, porque é fruto e mérito dele, saiu completamente esgotado, foi ele que sozinho criou o penalti, mas a verdade é que todos contribuímos aqui hoje. Eu não podia não deixar de dizer daquilo que foi todos estes 3 dias. Se vocês vissem os funcionários do Palmeiras todos vestidos com a camiseta a dar força e energia à equipa. Quando viemos treinar aqui ontem, eu não sei se a TV Palmeiras publicou ou não, mas todos com cartazes. Posso-vos dizer que dentro do CT é uma verdadeira família, vocês já me viram a chorar à frente deles. A minha mãe não vai ficar chateada se eu disser isto, mas eles tratam-me, a mim e a todos, muito, muito bem dentro do CT. E como eu sou ao contrário daquilo que alguns pensam, porque não me conhecem-me como treinador, não me conhecem como pessoa, eu até fico chateado quando me julgam como pessoa, porque ninguém me conhece, só quem convive comigo. Mas é muito bonito nós percebermos que dentro do clube temos uma família onde todos cuidam uns dos outros, onde é tão bom chegar lá de manhã ao pequeno almoço e ter as nossas funcionárias a dizer: Mister, vou-lhe fazer o batido, que eu gosto de um batido especial, que não vos vou dizer qual é, e ela faz com todo amor e carinho, e por isso é que eu vos digo que nunca será só futebol. É muito mais do que aquilo que vocês veem das 4 linhas, e esta energia que nós fomos criando e esta sinergia só podia dar nisto. Por isto é que eu vos falei numa noite mágica, porque eu sei quanto nós nos trabalhamos, sei quanto nós nos dedicamos, a nossa Presidente também. Eu já disse isso várias vezes, eu tenho sorte de ter várias mulheres na minha vida que me inspiram, que me ajudam, e eu, pelo lado profissional, tenho muita sorte de ter a Leila como Presidente. A forma como ela fala comigo, connosco, com o nosso grupo, nos dá tranquilidade para nós continuarmos a trabalhar e fazer aquilo que tão bem sabemos, e é por isso que é muito difícil quando às vezes chegam propostas de outros clubes, tu deixares, porque eu falo de cabeça fria e coração quente, mas eu sou 100% de coração. Deus me disse: vai fazer a tua parte porque os outros também estão rezando. E foi o que ele fez. Trabalhou, planejou, estudou o adversário. Admitiu que em Quito a LDU foi melhor no primeiro tempo, mas que o Palmeiras voltou para o Brasil com a certeza de que ainda dava para virar. Na terça-feira, véspera do jogo, Abel acordou com a cabeça bagunçada. Pegou o bloco de notas e traçou 3 planos. Ele mesmo disse: teríamos que ser a surpresa. E quando tudo começou a encaixar, ele percebeu: era possível. Durante o jogo tentou controlar as emoções ao máximo, mas quando o apito final soou e o Allianz explodiu, ele desabou. Chorou em campo, chorou na coletiva e confessou: tenho que provar todos os dias que mereço estar aqui. Abel também falou sobre o que acontece longe das câmeras. Dentro do CT, segundo ele, o Palmeiras é uma verdadeira família.
Das funcionárias que preparam o suco matinal ao elenco que o chama de mister. Nunca será só futebol. É muito mais do que vocês veem. E é por isso que ele falou em Noite Mágica, porque a energia daquele grupo, somada à força da torcida, transformou o Allianz num caldeirão de fé e trabalho. O técnico também fez questão de elogiar Alan, a grande revelação da noite. Disse que o garoto não podia sair do Palmeiras e que precisa ser reconhecido. Falou com emoção sobre Veiga, que mesmo chateado por ter sido substituído no jogo de ida, respondeu com gol e raça. E quando citou a presidente Leila Pereira, o clima ficou ainda mais emocionante. Leila invadiu a coletiva emocionada e declarou: Abel é o maior técnico da história do Palmeiras. E ali, diante de todos, os dois se abraçaram, no momento que virou símbolo dessa era vitoriosa. Mesmo emocionado, Abel deixou claro: não quero ficar por contrato, quero ficar por amor. Falou sobre o peso das críticas, o cansaço e o desejo de continuar apenas se houver condições reais de seguir evoluindo. Comparou o vínculo com o clube a um casamento. Um homem imperfeito e uma mulher imperfeita, que fazem tudo para continuar juntos. E completou: que seja eterno enquanto durar. Agora o próximo passo é a final contra o Flamengo. Abel respeitou o adversário, mas deixou o recado: o futebol não é quem investe mais, é quem se prepara melhor. E o Palmeiras, segundo ele, está mais preparado do que nunca. Abel também olhou para trás, falou sobre o início, quando ninguém acreditava que aquele técnico português desconhecido iria mudar o destino do clube. E disse: a magia é acreditar sem ver, é transformar trabalho em resultado. 5 anos depois, ele não só acreditou, ele fez história. E no final, entre lágrimas, Abel revelou o que mais o move. Preciso abraçar minha filha que está em Portugal. Vocês brasileiros são muito família, e eu também sou assim. Foi o desabafo de um homem que venceu tudo, mas que nunca esqueceu de onde veio. De um treinador que transformou o Palmeiras em sinônimo de garra, fé e trabalho. E aí, você acredita em noites mágicas? Se essa história te arrepiou, comenta aí o que o Abel Ferreira representa para você. Mostra pro algoritmo o poder da torcida que nunca abandona. E se você é Palmeiras, compartilha esse vídeo, porque essa, meus amigos, foi uma noite que o futebol não vai esquecer tão cedo.